Boa noite, irmãos. Boa noite. Graças ao nosso Deus, estamos juntos novamente para cultuar, bem dizer, esse Deus maravilhoso que tem cuidado de nós. Vamos iniciar o nosso culto. Eu quero iniciar de uma forma diferente hoje, irmãos, sentindo o coração de nós iniciarmos, talvez hoje, nos próximos domingos também, esse hino fala muito do avivamento da igreja, onde tem ali uma importante mensagem para nós, né? Ele fala ali, aviva-nos. No segundo ele fala, desperta-nos. E no terceiro ele fala, renova-nos. Então, uma oração que nós fazemos ao nosso Deus. Então, sentindo o coração da gente iniciar o nosso culto cantando este hino, para que Deus possa nos ajudar, a nós, igreja, e a demais igreja, a este avivamento, a nos despertar, a nos renovar cada vez mais na nossa fé em Cristo Jesus, porque isso é muito importante para nós. Então vamos cantar juntos, irmãos? Aviva-nos, Senhor, ó, dá-nos teu poder de santidade, fé e amor, reveste nosso ser. Aviva-nos, Senhor, em nossa petição. Ardeia ao fogo dos altos céus em cada coração. Desperta-nos, Senhor, ó, faze-nos fruir as ricas bênçãos divinas, primícia do porvir. Aviva-nos, Senhor, em nossa petição. Ateia o fogo do alto céu em cada coração. Renova-nos, Senhor, inspira mais amor, mais zelo, graça e abnegação, além do pecador. Aviva-nos, Senhor, em nossa petição. Ateia o fogo do alto céu em cada coração.
Deus, nosso Pai. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor, Deus. Obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estar na tua casa, para bendizer, glorificar e exaltar o teu santo nome, Deus. Abençoa-nos, Deus, como igreja do Senhor aqui neste local, nesta cidade, Deus. Aviva-nos, Pai, cada vez mais a estar com a alegria, com a satisfação, com o prazer de estar na casa do Senhor, Deus. Desperta-nos, Senhor, para a tua obra. Desperta-nos, Senhor, da importância de estarmos na tua casa para glorificar e bendizer o teu santo nome, para aprender mais da palavra do Senhor, para ouvir mais daquilo que o Senhor tem a nos falar, Deus. E renova-nos, Pai. Renova-nos para que possamos cada dia, Deus, buscar essa transformação na tua palavra, para que nós possamos cada dia sermos melhores do que nós fomos no dia anterior, Deus. Buscando sempre o conhecimento da tua palavra, buscando sempre aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Aviva, Deus, a tua igreja. Faça com que haja o que houver, Deus, nada venha nos tirar da tua santa presença, que nada venha nos tirar o prazer e a alegria de estarmos na tua casa, Deus. Ajude, Deus, nós como igreja, para que possamos cumprir sempre o que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Muito obrigado, Deus, pela existência dessa tua igreja, Pai. Agora nós colocamos esse culto diante do Senhor e pedimos, Deus, que tudo que venhamos a fazer aqui esta noite, sejamos pelo Senhor abençoado, pelo Senhor instruído, e que o teu Santo Espírito, Deus, possa nos conduzir em todos os momentos deste culto. É a oração que nós fazemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Podem se sentar. Nós vamos fazer aqui o nosso momento missionário, irmãos. Como os irmãos sabem, né, nós já comentamos, nós estamos então em campanha de missões mundiais. Nós estaremos, talvez no último domingo do mês, fazendo uma abertura, um culto destinado à abertura de missões mundiais, para a gente ouvir ali o tema que eles colocaram para nós esse ano, o poder de transformar. Viva o poder de transformar. Então, que nós possamos lembrar sempre disso, irmãos, que nós temos o poder, Deus nos deu esse poder. Quando o Espírito Santo desceu, ele falou que deu esse poder a cada um de nós para podermos falar dele, para podermos testemunhar da graça dele, para que outros venham ao conhecimento também da palavra bendita que o Senhor tem para nós. E eles usaram ali como, fundamentando essa palavra, esse tema, né? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Então é isso que nós devemos lembrar sempre, né? Que Deus nos deu o espírito não de temor, não de medo, não de timidez, não de preocupação, enfim, mas Ele nos deu fortaleza, Ele nos deu a condição de amar o nosso próximo e de moderação, né? De poder falar do Senhor Jesus de forma correta, de saber entender as pessoas. Tem muita gente que vai evangelizar e acaba, em vez de atrair a pessoa, distancia mais ainda a pessoa, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, tem que ter o amor pelas pessoas, ser moderado, saber falar na hora certa, saber falar o certo. Então que Deus nos ajude a viver esse poder que Deus nos dá, como ali Paulo fala para Timóteo, né, que Deus não nos deu o espírito de temor. Muitas vezes, meus irmãos, uma das maiores dificuldades que nós temos na evangelização é a timidez, é o medo. Mas se eu chegar lá e as pessoas vão ver que eu estou falando de Jesus, ou se eu chegar lá e eles começarem a me perguntar um monte de coisa e eu não souber responder. Às vezes a gente tem essas preocupações, né, irmão? E isso é perfeitamente normal. Mas quando nós vamos no Espírito Santo de Deus, quando nós oramos antes, quando nós buscamos do Senhor, os irmãos podem ter certeza absoluta que na hora tudo
clareia e as coisas acontecem perfeitamente. Nós temos grandes testemunhos disso, grandes coisas que acontecem, e talvez você vai pensando numa coisa, chega lá é outra totalmente diferente. Vou dar um exemplo para os irmãos rapidinho aqui, irmãos. Teve um dia que nós estávamos saindo para evangelizar lá na Volta Redonda, e tinha um senhor lá limpando a van dele, ele é motorista de van, e eu perguntei para ele se eu poderia falar um minutinho com ele, que a gente faz um trabalho de... Até nós já fizemos aqui em Lima do Acho uma vez, a irmã Maurícia até participou conosco, era o irmão Domingos. A gente faz algumas perguntinhas, mas é mais para poder chegar perto das pessoas. E aí ele, não, estou muito ocupado, eu vou ter que sair daqui a pouco, eu tenho uma viagem, não sei o quê. Eu falei, não, tudo bem, mas é bem rapidinho mesmo. Aí ele voltou, não, outro dia você passa aí, outro dia, não sei o quê, mas insistir a terceira vez, então é rápido. Eu falei, não, é rapidinho, vou te fazer umas 3 perguntinhas só. Resumo da história, irmãos. Ele aceitou a visita, porque a intenção deste evangelismo que a gente faz é fazer umas perguntinhas para quebrar aquele gelo, e no final a gente perguntar se a pessoa permite a gente fazer uma outra visita, aí sim na casa dele, para que a gente possa falar um pouquinho de Jesus e tal, e ele aceitou. Então no dia que nós marcamos, nós fomos lá, eu e a Fernanda, a mãe dele até participou conosco, então ele ouviu do Evangelho, nós falamos do plano de salvação para eles, a mãe dele também ouviu. Então são coisas que acontecem que o Espírito Santo de Deus age, irmãos. A gente vê o agir, não por nós, não pelos nossos méritos, quem somos nós, né? Mas pelo Espírito Santo de Deus as coisas acontecem. Então que nós possamos fazer isso e orar para que os missionários também não tenham esse temor, né? E falem muito, mas muito mesmo de Jesus, porque tem muitas pessoas precisando ouvir falar do Senhor. Muitas pessoas que precisam conhecer a verdade de Deus. Então nós precisamos falar e proclamar a verdade, e vamos orar por campanhas de missões mundiais, vamos orar pelos nossos missionários que estão espalhados por este mundo afora, que são muitos, graças a Deus por isso, mas eles precisam, eles carecem das nossas orações, se possível, das nossas contribuições, para que eles possam falar de Jesus nos lugares mais longe deste mundo. Eu vou pedir a irmã Tânia, que ore pelos missionários, os missionários que estão nos campos falando de Jesus, e para nós também, que somos missionários neste tempo de nossas vidas. Amém.
a cada pessoa. Nós sabemos, ó Deus, aqui no Guarda necessitamos pessoas ouvindo. O Senhor também esteja preparando essas pessoas, porque o Espírito Santo vai de encontro no coração de cada um. Por isso, as nossas palavras não adiantam, mas é o teu Espírito Santo que faz a obra. Então, ó Deus, abençoa o Pai dos missionários, abençoa as famílias, abençoa, Deus, aqueles que ofertam para que essa obra seja feita. O Senhor também esteja abençoando, a todos, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, esse ano de 2021, ó Deus, nós possamos trabalhar mais para o Senhor. Amém. Fazer mais, ó Deus, o teu vídeo. Sim, Então, ó Deus, nós te pedimos, Pai, nesta noite, o Senhor, Deus, venha nos capacitar e nos direcionar. Em nome de Jesus, Senhor, a oração que nós vamos fazer. Amém. Amém. Nós vamos, né, irmã Dani? Como a irmã orou esse ano ainda, fazer bastante evangelismo aí. Sempre que eu lembro de evangelismo, eu lembro aquela ideia que o irmão Ailton teve. Não sei se o irmão lembra da gente levar água, botar uma. O irmão Ailton deu uma ideia boa, da gente arrumar uma barraquinha, colocar ali na pracinha, ou uma hora fazer lá no lago também, e distribuir água para as pessoas e explicar quem é a verdadeira água, qual a verdadeira água que eles devem beber. Então é um motivo bom de evangelizar também, né? E os irmãos também vão pensando, né? A gente ter mais ideias boas para a gente poder evangelizar essa cidade de forma que as pessoas conheçam, possam beber dessa água verdadeira. Convidar os irmãos que façamos a leitura dessa palavra do Senhor, irmãos. É Isaías capítulo 61, versículo 1. Uma só voz. Vamos ler todos juntos? O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os oprimidos do coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Amém, irmãos? Vamos então cantar hinos ao nosso Deus. Eu coloquei aqui para os irmãos acharem melhor, ou se quiserem usar o cantor cristão, fiquem à vontade. Mas esse texto de Isaías, né, ele fala uma coisa importante, eu queria destacar para os irmãos aqui. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Então, olha de novo, né? Isaías falando que o Espírito do Senhor está sobre mim. Então é o poder que o Senhor deu a nós de podermos evangelizar. Porque nós mesmos não temos nada a oferecer para as pessoas, mas através do Espírito Santo de Deus, Ele nos capacita para fazer a obra que Ele tem para cada um de nós, assim também disse lá Isaías. Esse aí eu vou pedir ao irmão Ailton, que puxa para mais, meu irmão. Tiver Jesus ao lado e por Ele auxiliado, se por Ele for mandado, a qualquer lugar irei, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde quer que for irei, já meu caminho duro, espinhoso e inseguro, meus braços bem seguro, aonde me mandar irei, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom
ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. Amém, né, meus irmãos? Vamos seguir o nosso mestre, para onde quer que ele nos mandar, nós iremos. E agora a luz do céu. Quem que é a luz do céu, né, meus irmãos? Jesus Cristo, que nós precisamos deixar entrar na nossa vida, na nossa casa e principalmente no nosso coração. Anseia hoje a salvação, desejo de Maria escuridão, alentando-me para o coração, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu habitar, para as trevas do pecado dissipar, teu caminho e coração iluminar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar, que a alegria lá no livro desta luz, vida eterna e paz no coração produz. Ó, aceita agora, Salvador Jesus, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. Amém, irmãos? Podem se sentar. Que nós possamos fazer isso, irmãos. Deixar a luz do céu entrar em nosso coração. Como ele diz ali, né? Abre bem a porta do teu coração e deixe a luz do céu entrar. Nós precisamos deixar Jesus entrar no nosso coração, irmãos. Nós precisamos viver uma vida direcionada pela palavra do Senhor, para que nós possamos viver uma vida que Ele quer para nós, enquanto aqui Ele permitir que nós estejamos aqui neste mundo. Logo, logo nós iremos partir, ou logo, logo Jesus irá voltar. Então nós precisamos viver uma vida em Cristo. E naquela quarta estrofe ali, né, meus irmãos, quando terminar a vida, minha triste vida, tenho a glória prometida, eu para meu Senhor irei. Podemos dizer um amém, irmãos? Amém. Nós iremos para o nosso Senhor, irmãos. Estaremos lá com Ele por toda a eternidade, porque Ele prometeu para nós aquela glória, a glória prometida do Senhor. Mas para isso nós precisamos deixar que Jesus entre no nosso coração com todo ardor, com toda a alegria, servi-lo com toda a alegria do nosso coração. Por isso que nós precisamos, como igreja, meus irmãos, viver isso aqui, ó. Sermos uma igreja cristocêntrica. É isso que nós vamos falar nessa noite, para que nós possamos ser uma igreja que fale de Cristo, uma igreja que viva Cristo em todos os momentos. Mas antes, porém, vamos orar de forma de intercessão. Eu vou colocar aqui diante do Senhor aqueles pedidos que a gente sempre coloca, né, meus irmãos? Vamos pedir pelos nossos irmãos que ainda não estão podendo vir na casa do Senhor, que lá esteja Deus abençoando, cuidando, ajudando-os em todas as suas dificuldades. Tive com o irmão Marcos
ontem e hoje também de manhã ele esteve aqui, ele está bem, graças a Deus. Também pela graça de Deus nós tivemos o irmão Domingos e a irmã Mária aqui hoje de manhã também, estão bem. Glórias sejam dadas a Deus pela vida dos nossos irmãos. E vamos continuar orando pelos demais irmãos, né, que ainda não estão podendo vir, mas que nós sempre devamos, meus irmãos, orar por eles, orar também para o avivamento da nossa igreja. Não deixemos de orar, irmãos. Vamos continuar orando, vamos continuar clamando, que nós cremos em nome de Jesus, que logo, logo isso tudo aí vai passar e nós poderemos falar mais de Jesus, realmente ser uma igreja proclamadora da palavra do Senhor e sair por essas ruas aí falando de Jesus, evangelizando. Então vamos orar por isso, vamos continuar orando pelo fim dessa pandemia, vamos continuar orando lá pelos hospitais, pelos enfermos, pelos internados, pelas pessoas que estão lá agora neste momento, talvez aguardando um atendimento, uma cirurgia. Vamos lembrar dos profissionais de saúde, né, meus irmãos? Precisamos orar por eles, pelos médicos, pelos enfermeiros. Tem sido uma carga muito pesada para eles. Nós temos visto aí alguns testemunhos. Precisamos orar por essas pessoas. Vamos orar também pelos idosos, pelas crianças, jovens, pelos abrigos, pelos asilos, albergues, pessoas em situação de rua. Vamos colocar diante do Senhor também a nossa igreja lá em Volta Redonda, a vida dos irmãos, do pastor Celso, da tia Nilda, e deixar aos irmãos aqui também seus pedidos, seus agradecimentos, e depois eu vou pedir a Fernanda que ore por esses motivos. Alguém? Afonso. Agradecer mais um domingo. Amém. E pela saúde, pela presença nossa aqui. Amém. Sempre Deus abençoe a gente estar. Amém. Até Ele nos levar. Até Ele levar. Para irmos morar com Ele, né? Irmã Tânia. Amém. Vamos orar. Irmão João. Amém. Amém. Também quero agradecer, né, pelas nossas vidas, pela família Batista aqui reunida, que a gente permaneça sempre com a nossa fé fundamentada na palavra do Senhor, pelos meus filhos também, pela conversão deles, pela minha família também, todas as famílias aqui que a gente coloca, né, sempre no altar do Senhor, pelas minhas netinhas, que Deus possa estar nos conduzindo sempre
como missionários, Senhor. Amém. Que assim seja. Alguém mais? Irmã Maria? Amém. Que bom. Glória a Deus, né? Verdade. Verdade. Deus tem cuidado de nós, né, irmão? Amém, irmãos? Então, antes da Fernanda orar, meus irmãos, eu vou para nós. Vamos fazer primeiro o nosso momento de ofertório, irmãos. O momento de nós devolvermos os nossos dízimos, as nossas ofertas, aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. E posteriormente eu vou pedir a Fernanda que ore pelos pedidos que foram externados e também já agradecendo por dízimo e ofertas depositadas no altar do Senhor. E como sempre, né, vamos pedir a Deus para continuar nos ajudando a administrar de forma que seja sempre da vontade do Senhor. Fernanda. Hoje à noite, verdade, nós acabamos de ouvir quão grande é o meu Deus, grande em sabedoria, misericórdia, bondade, em amor, em poder, fidelidade, ó Pai. Tua palavra também, meu Deus, nos assegura que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, ó Pai. Porque tu és
nós vemos e por aqueles que nós nem observamos, mas que as suas mãos de poder estejam a todo instante nos ajudar. Por até este momento, ó Deus, pelo teu cuidado, pela tua fidelidade, pela unção do Senhor através de nossas vidas, Pai. Que assim continue sendo, que nós venhamos sempre a buscar do Senhor as melhores orientações. Derrama o amor do Senhor através do Espírito Santo de Deus, Pai. De forma que tenhamos a visão espiritual dos céus, que no tempo do Senhor, e para a glória do Senhor, e louvor do teu nome, isso tudo irá passar. Amém. E nós poderemos contemplar com os nossos olhos da fé. Não foi apenas um momento. E assim, ó Deus, nós possamos testemunhar, bem dizer, continuar anunciando quão grande é o meu Deus. Ó Pai, agora nós colocamos a palavra que será ministrada no teu altar de graças. Então somente o nosso coração esteja sensível à tua voz, ó Pai, de forma que ela venha chacoalhando e que nós venhamos também não só reter, mas também falar dessa verdade, desse amor, dessa graça do Senhor que nos alcançou, que inunda e que faz a cada dia mais nós termos essa vivificação do Espírito Santo do Senhor. Amém. Colocamos também as pessoas que estão conosco em casa, Pai, nossos irmãos e amigos que nos dão a honra de estar conosco. Senhor, tome cada coração diante de Ti, ó Pai, e fale, ó Deus, de acordo com o Teu querer, Tua vontade, com a bondade que impera sobre cada um de nós. Amém. Então, que nós oramos e agradecidos somos por tudo que o Senhor fez e por tudo ainda que há de fazer. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Amém, irmãos. Então vamos abrir as nossas Bíblias, meus amados irmãos. O texto indicado aí de Colossenses. Colossenses capítulo 1, de 13 a 23, é onde o Senhor tem a nos falar nesta noite. Colossenses 1, de 13 a 23. Você na sua casa aí também, abra a sua Bíblia, acompanhe conosco a leitura do texto, deixe a sua Bíblia aberta, porque nós iremos passar pelos versículos desta passagem. Então, deixe aí aberta a sua Bíblia e acompanhe conosco no nome do Senhor Jesus. Ó Deus, nós vamos ler, estudar, meditar na palavra do Senhor, Pai. Carecemos da iluminação do Teu Santo Espírito para o perfeito entendimento do que o Senhor tem a nos passar através da Tua bendita palavra, Deus. Abra, Pai, o nosso coração, a nossa mente, para que tudo que nós venhamos a ouvir aqui seja direcionado pelo Teu Santo Espírito, Pai. E que eu seja apenas, Pai, um instrumento nas Tuas mãos para passar a nós, o Teu povo, o que nós viemos aqui para ouvir a Tua bendita palavra, Deus. Louvado seja o Teu santo nome. Obrigado pelo privilégio que temos, Pai, de poder ouvir a Tua palavra. Glórias sejam dadas ao Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus,
A vós também, que no outro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras, mas agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para, perante ele, vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, de qual eu, Paulo, estou feito ministro. Amém, meus irmãos? Podem se sentar. Está aí o texto de Paulo aos Colossenses, um texto belíssimo, como sempre, para nós aprendermos, irmãos, a sermos uma igreja cristocêntrica, uma igreja que vive Cristo, uma igreja que fala de Cristo, que prega Cristo. Os irmãos lembram bem, creio que os irmãos lembram, que semana passada nós falamos sobre uma visão correta de Deus, onde nós falamos de exaltar a sua soberania, enaltecer a sua santidade, e também nós vimos que através disso Ele nos faz enxergar a nossa falta de reverência, apontando para o Evangelho da graça do Senhor. Essa é uma visão correta que nós devemos ter diante de Deus, sua soberania, sua santidade, e olhar para a nossa reverência, como está a nossa reverência, e apontando para o Evangelho da graça do Senhor, para todos os seres humanos. E hoje vamos falar de Cristo, irmãos. Uma igreja precisa ser cristocêntrica. Uma igreja precisa viver Cristo. Mas antes, porém, o porquê da carta aos Colossenses? Só para a gente fazer um pequeno lembrete aqui, meus irmãos. As cartas aos Colossenses, ela foi escrita por volta do ano 60, 62 depois de Cristo, e foi uma das cartas que Paulo escreveu quando estava preso em Roma. E Paulo havia recebido notícias, meus irmãos, de falsas doutrinas que estavam sendo ensinadas aos cristãos de Colossos. Por isso ele escreveu essa carta, essa epístola, com o objetivo de combater as falsas doutrinas, combater as heresias que estavam chegando dentro daquela igreja. E ao longo de toda a carta, Paulo combate essa heresia, muito semelhante, meus irmãos, ao gnosticismo. Os irmãos já devem ter ouvido falar sobre o gnosticismo, mas ele se origina da palavra grega gnosis, o qual significa saber. Eles, meus irmãos, aquelas pessoas, os falsos líderes, os falsos mestres, os falsos apóstolos, enfim, as pessoas que estavam querendo entrar isso lá naquela igreja, eles acreditavam que era necessário ter um conhecimento especial para ser aceito por Deus. Um conhecimento muito mais elevado do que a Bíblia. A Bíblia só não adiantava. A Bíblia só não tinha como as pessoas chegar a Deus, a ter um conhecimento e finalmente conhecer mais a Deus. Eles precisavam de um conhecimento maior. Então esses gnósticos defendiam essa heresia, porque eles falavam que precisavam todos ter um conhecimento por algum plano místico superior da existência. Resumindo aqui para ficar bem claro, irmãos, eles entendiam que Cristo não era suficiente, que somente Cristo não levava pessoas a um conhecimento verdadeiro daquilo que Deus queria e o caminho para a salvação. Cristo não era aquilo que as pessoas falavam. Então Paulo, quando ouviu essa notícia, alguém foi lá falar para ele, ele imediatamente escreveu essa carta aos Colossenses, à igreja de Colossos, justamente para combater essas heresias, para mostrar para eles que Cristo é suficiente. Nós não precisamos de mais ninguém para alcançarmos a salvação. Não precisamos de Cristo e fulano A, não precisamos de Cristo e fulano B, nós não precisamos de Cristo e ser doutor em medicina, em economia e tantas outras coisas. Nós precisamos ter um conhecimento lá em cima e Cristo para conseguir a salvação.
ele falou para aquele povo, irmãos, Cristo é suficiente. Vocês precisam viver Cristo. Vocês precisam pregar Cristo. Vocês precisam lembrar de Cristo. Ele é tudo que precisamos para adquirir a salvação. Então esse foi o objetivo, irmão, da carta aos Colossenses. Os irmãos podem ler toda a carta, né, que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, e ele debate essas heresias e outras coisas também que estavam entrando naquela igreja, e isso serve muito para nós nos dias atuais, irmãos. Nós não podemos deixar entrar coisas na nossa igreja que não seja de Cristo, que não venha da palavra do Senhor. Por isso, a importância de nós termos, irmãos, uma igreja que pregue a Cristo, uma igreja que viva Cristo. E o que caracteriza uma igreja cristocêntrica, meus irmãos? O que faz com que a igreja seja uma igreja cristocêntrica? Eu separei 3 coisinhas para nós pensarmos juntos. Primeiro, ela passa a existir através de Cristo. Ela brota, ela nasce, ela surge por causa de Cristo. Então, se eu quero abrir uma igreja ali, a minha motivação tem que ser pregar Cristo. Não é encher o meu bolso de dinheiro, não é falar que lá eu vou curar os enfermos, que lá eu vou dar vista aos cegos, que lá eu vou fazer aleijado andar. Pode acontecer? Claro que pode. Deus é poderoso para tudo isso. Mas o motivo principal é pregar Cristo. A mensagem do Evangelho. O verdadeiro Evangelho da cruz. Então, para caracterizar uma igreja, primeiro ela tem que nascer dessa forma, com a mensagem, com a missão de ter Cristo como cabeça, ter Cristo como principal. As outras coisas serão acrescentadas, mas Cristo é e sempre deve ser o principal. E uma igreja cristocêntrica, meus irmãos, é aquela que não existe por nenhum outro motivo senão pela manifestação da pessoa de Cristo. Não podemos, irmãos, pensar numa igreja que viva sem pregar a palavra do Senhor. Como nós sempre falamos aqui, né, meus irmãos, a Bíblia toda ela é centrada na figura, na pessoa de Jesus Cristo. Então, uma igreja que não prega a Bíblia é uma igreja que não prega Jesus, que não fala de Jesus. Então, meus amados irmãos, ela precisa nascer de Cristo, ela precisa brotar, ela precisa surgir de Cristo. Por quê? Poderíamos perguntar, mas por que uma igreja cristocêntrica precisa nascer de Cristo? Versículo 13 responde para nós, irmãos. Olha o que Paulo fala aos Colossenses. Porque Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Só isso aqui já estava respondido. Ele nos resgatou do reino das trevas e nos fez seus filhos. Nós estávamos, meus irmãos, todos nos reinos das trevas, vivendo na escuridão, vivendo na pecaminosidade, vivendo uma vida longe de Deus. E Ele nos resgatou, Ele nos tirou daquele lamaçal que nós estávamos no pecado, envolvido naquelas coisas erradas, nos levando para uma eternidade longe de Deus, e nos transportou para o reino da sua luz e nos fez seu filho. Então a igreja precisa nascer por Cristo. Ela precisa brotar por causa de Cristo, porque Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Irmão, nós já sabemos, todos sabemos, falando bastante já sobre isso, irmãos, que todos nós nascemos condenados. Todos nós já nascemos a uma condenação eterna, porque nascemos pecadores, nascemos longe de Deus.
todos nós estávamos direcionados a um viver longe de Deus, a um viver uma condenação. E além de longe de Deus, irmãos, um lugar terrível, um lugar que a Bíblia fala que arde com fogo e enxofre, onde o sofrimento será eterno. Então, Cristo nos tirou de lá, meus irmãos. E outra coisa, o versículo 14 também responde por quê. Olha só, 14: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então, ele também, onde nós temos a redenção, ou seja, ele nos comprou, ele pagou um alto preço pela nossa vida, irmãos. Por isso que nós precisamos ser uma igreja cristocêntrica. Nós não podemos dividir a nossa igreja, Cristo e mais ele, Cristo e mais aquele. Quem pagou um alto preço por nós foi Cristo, um altíssimo preço. E o interessante, meus irmãos, que essa palavra redenção que nós lemos aqui na Bíblia, lá no original grego, ela significa, entre outras, comprar de volta. Olha que interessante, né? Ou seja, nós éramos de Deus lá no jardim, antes de entrar no pecado. Aí pecamos, perdemos a condição de ser de Deus. Cristo foi lá e nos comprou de volta e nos trouxe de volta para Deus. Olha que maravilha. Então, como, meus amados irmãos, nós vamos ter uma igreja e deixar Cristo ser talvez um pedacinho da igreja, um pouquinho assim é de Cristo, o restante é as outras coisas. Não, primeiro tem que ser Cristo, primeiro tem que ser. E outra coisa que os versículos agora 15 e 17 nos ensinam, meus irmãos, olha só que maravilha: o qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu, na terra, visíveis e invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades. Tudo foi criado por ele e para ele, e ele antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele não é apenas igual a Deus, ele é Deus. Tudo existe por ele, por causa dele e para ele. Então, como nós vamos deixar Cristo de fora da nossa igreja? Cristo de fora da nossa vida? Devemos pensar sobre isso, sabe, meus irmãos? Porque tem muitas coisas acontecendo no mundo, no Brasil. Pessoas que têm aproveitado essa pandemia, que têm visto tantos cultos online, tantas coisas online, e coisas que agradam a carne, e têm deixado, talvez, igrejas que pregam a verdade do Senhor, que pregam Cristo, para ir à igreja aonde é melhor para se ouvir, aguça mais a nossa carne, nos dá mais alegria, nos dá mais prazer. Mas não precisamos de uma igreja, meus amados irmãos, que seja um centro de lazer. Lazer nós temos todo lugar para ir. A igreja nós precisamos de Cristo. Porque tem muitas igrejas, né, não estamos aqui falando, mas nem quero citar nenhuma delas, mas há muitas igrejas que é como se fosse um clube de lazer. Você vai lá como se você fosse passear naquele dia, naquele domingo, tem tantas coisas, mas não tem a palavra de Deus, não tem Cristo como centro. Então, meus amados irmãos, quando nós abrimos uma igreja, quando nós temos a visão de abrir uma congregação, ou como nós aqui, igreja que somos, ela precisa ser cristocêntrica. Então ela precisa nascer, se desenvolver, ela precisa surgir de Cristo. Ele nos resgatou dos reinos das trevas e nos fez seus filhos. Ele nos comprou um altíssimo preço, irmãos.
pela graça, é de graça, mas não foi de graça para Cristo. Ele pagou um altíssimo preço. E ele não é apenas igual a Deus, ele é Deus. Por isso que nós lemos aqui Paulo falando para aquele povo lá, ó, vocês estão deixando entrar essas coisas aí na sua igreja, que as pessoas que têm bastante conhecimento, que precisam disso, que Jesus não é suficiente, que ele foi um bom líder, que ele foi uma pessoa boa, etc, etc. Nada disso. Ele é a imagem de Deus invisível, ele é o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, visíveis e invisíveis, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Era isso que Paulo estava ensinando para aquela igreja. E está ensinando para nós hoje. Não podemos deixar entrar coisas na nossa igreja, irmãos, que não seja a palavra de Deus, que seja Cristo Jesus. E uma segunda característica, meus irmãos, para uma igreja ser cristocêntrica, ela permanece por causa de Cristo. Porque também não adianta nós abrirmos uma igreja, temos a motivação de ser uma igreja cristocêntrica, mas na medida das coisas vão acontecendo, a gente vai abrindo um precedente ali, vamos abrindo um outro precedente aqui, aí o outro vai lá e vem e faz, vamos colocar mais alguma coisinha para apimentar o culto está muito ruim, está muito frio, vamos trazer umas pessoas aí para dar uma esquentada nesse negócio aí. Então ela não adianta, ela nasceu de Cristo, mas ela não permaneceu, ela deixou que outras coisas entrassem, como aconteceu na igreja de Colossos. Por isso que Paulo, ao receber a notícia que tinha entrado essas falsas doutrinas, essas heresias, ele imediatamente mandou uma carta. E essas cartas de Paulo, irmãos, eles liam lá durante o culto, né? Paulo estava preso em Roma, então a carta é enviada e durante os cultos alguém lia para os irmãos, olha aqui o que o apóstolo Paulo está orientando a vocês. E aí lia-se a carta para aqueles povos lá. Então, meus amados irmãos, para uma igreja, outra característica é ela permanecer, ela viver, ela durar por causa de Cristo. Não podemos deixar entrar outras coisas na igreja que não seja de Cristo, que não seja da palavra de Deus. Nós sempre, meus amados irmãos, precisamos ser bereanos. Os irmãos lembram? Bereanos? Bereanos eram aqueles povo que Paulo elogiou, que quando eles ouviam a palavra do Senhor, eles iam lá e verificavam se as coisas eram daquela forma. Se eu não me engano, Atos 17 fala sobre isso. Então eles ouviam, tudo bem, estou ouvindo, né, o líder, o pastor, o mensageiro, o missionário está pregando, mas eu vou lá. Será que aquilo que ele falou está certo? Vamos verificar. Nós precisamos ser bereanos. Nós precisamos ver se as coisas que estão acontecendo estão certas com a palavra do Senhor. Então, a segunda característica de uma igreja cristocêntrica, meus irmãos, é aquela que vive em função de Cristo em torno das suas doutrinas e dos seus ensinamentos. Então, durante todo o caminhar da igreja, que nós cremos que essa igreja vai durar até a volta de Cristo, nós não estaremos aqui mais. Não sei, né? Talvez Cristo volte amanhã, mas se Cristo não voltar na nossa geração, nós podemos ter a alegria de ver os nossos netos, os nossos filhos. Quem sabe, né, Deus? Lá na frente, a Cristina, o Ricardo, né? Aposenta, vem morar ali no Duarte, e está aí a Beatriz e a Laura aí ajudando na igreja. Mas tem é novinho também. Talvez o netinho da Adriana, o netinho da Tânia, o netinho do Alilton, do Christian. Então é isso, meus irmãos. E ela vai prosseguir. Se ela continuar sendo cristocêntrica, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Porque é Cristo que vai manter. Não somos nós. Quem somos nós, né? E não são essas colunas também que mantêm a igreja. É Cristo Jesus.
o cabeça da igreja. Então ela precisa permanecer, irmãos. Uma igreja, para ser cristocêntrica, ela nasce em Cristo e ela permanece em Cristo. Olha o versículo 18. Ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Então Cristo, meus irmãos, é o cabeça da igreja, a parte agente e pensante deste corpo. É a partir dele que todas as coisas acontecem com a igreja. Por ser o cabeça da igreja, Paulo diz que em tudo ele tem a primazia, ou seja, tudo passa a funcionar por ele e por causa dele. Então Paulo aqui está ensinando para aquele povo, ele é o cabeça da igreja, é ele que comanda, ele é a parte agente pensante. Qual que é a parte agente pensante do nosso corpo, né? É a nossa mente, nossa cabeça. Nós nos movimentamos, nós andamos, nós mexemos as mãos, mas porque vem da nossa mente, da nossa cabeça. E assim tem que ser a igreja. Cristo, cabeça, ele é que vai direcionando o corpo. É ele que vai mostrando aquilo que precisa fazer. E o interessante é quando Paulo diz que ele é a primazia, ou seja, tudo funciona a partir dele. Não funciona e depois a gente vai lá e leva para Cristo. Não, é a partir dele. Começa, continua e termina nele. E também no versículo 19, Paulo diz: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Mais uma vez, Paulo chamando a atenção daquele povo, meus irmãos, falando: prestem atenção, Cristo foi agrado de Deus que a plenitude nele habitasse, ou seja, tudo é para ele. Deus deu a ele o nome que está acima de todo nome. E plenitude, meus irmãos, do grego pleroma, se refere à totalidade dos poderes divinos. Então Deus deu tudo isso a Cristo Jesus. Então Paulo mostrou para aquele povo: está vendo? Você não precisa de mais ninguém, você não precisa de um conhecimento para ter a salvação, vocês precisam viver Cristo, porque Deus deu a ele a totalidade dos seus poderes. Ele é Deus, ele é antes de todas as coisas e tudo subsiste por causa dele. E o versículo 20, meus irmãos, diz assim: e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Então a igreja precisa permanecer em Cristo, meus irmãos, porque somente ele tem, através dele, melhor dizendo, temos o ministério da reconciliação. Aquilo que nós falamos agora há pouco, da redenção, do grego comprar de volta. Ele nos comprou de volta. Então, só através dele nós temos o ministério da reconciliação, ou seja, a morte de Cristo proveu um modo para que todas as pessoas fossem a Deus. Importante a gente pensar nisso, irmãos. A morte de Cristo nos deu permissão a todas as pessoas irem a Deus. Não que fossem automaticamente salvos. Não, Cristo já morreu na cruz, já pagou pelo pecado de toda a humanidade, está todo mundo salvo. Podemos viver a vida que nós quisermos, está todo mundo já garantido lá no céu. Não é isso que a Bíblia ensina para nós, irmãos. Cristo, ao morrer naquela cruz, ao ressuscitar, ele abriu o caminho para nós. Mas nós precisamos vir a ele. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Porque só chegaremos a ele se nós entregarmos os nossos pecados a ele. Então não é automático. Não adianta a gente achar que somos salvos porque Jesus pagou já um alto preço lá naquela cruz por nós. Por isso que Paulo fala que, havendo por ele feito a paz
pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas. Então ele abriu o caminho, o véu se rasgou, temos acesso novamente, mas através de Cristo. Precisamos ir a Cristo. Não há salvação automática. Então precisamos entender. E por isso que a igreja precisa permanecer em Cristo, irmãos. Por isso que nós precisamos permanecer em Cristo. Não adianta eu falar, eu ouvi a pregação, levantei minha mão, aceitei a Cristo, fui doutrinado, passei pelo batismo, aí agora eu sou frequentador da igreja, sou membro da igreja, trabalho na igreja, e faço um monte de coisa na igreja, mas não tenho Cristo no meu coração de verdade. Não tenho Cristo como direcionador da minha vida. Não tenho Cristo como centro da minha vida, das minhas ações, dos meus pensamentos. Nada disso irá adiantar, irmãos. Por isso que nós vamos nos surpreender muito quando nós estivermos lá naquele dia. Muitas pessoas que talvez nós imaginemos que estarão lá e não estarão. Porque ser membro de uma igreja, pertencer a uma igreja, ser batizado, participar da ceia do Senhor, trabalhar na obra do Senhor, não é garantia de salvação. Não é automático. Há de se ter o arrependimento sincero, verdadeiro, viver uma vida em Cristo Jesus. Por isso, eu repito, a igreja precisa permanecer em Cristo. E a terceira e última característica que eu coloquei aqui para nós, irmãos, é uma igreja que espera pela gloriosa volta de Jesus. Esta tem que ser, meus irmãos, o desejo da igreja. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esperar ansioso pela gloriosa volta de Cristo. Porque nós temos certeza absoluta que nós iremos morar com Ele. Não por aquilo que eu acabei de falar, por eu ser membro de uma igreja, por eu ser bispo, não. Porque eu tenho Cristo verdadeiramente no meu coração. Porque eu vivo as coisas que Cristo me ensina. Às vezes nós podemos pensar, né, não, mas isso é impossível. Nós somos pecadores, a Bíblia fala que todos somos pecadores, todos carecemos da glória de Deus. É impossível isso acontecer. Não é impossível, meus irmãos. É lógico, vamos continuar sendo pecadores enquanto nós estivermos neste mundo. Isso a palavra diz, isso é verdade, não vai mudar. Mas é aquilo que a gente sempre lembra aos irmãos. Uma coisa é você viver no pecado e gostar de estar no pecado. Outra coisa é você pecou involuntariamente, errou em algum momento. Senhor, tenha misericórdia de mim, perdoe o meu pecado, me ajude a vencê-lo, me ajude a viver uma vida que agrade ao Senhor. E não para tentar não praticar mais aquele pecado. Então há uma grande diferença, irmãos. Uma coisa é nós estarmos vivendo no pecado, sendo escravos do pecado, vivendo aqui naquele lamaçal do pecado que todos nós estávamos envolvidos. Jesus nos comprou de volta para o reino da sua luz, mas nós teimamos de voltar aqui para o pecado. Aí eu fico aqui no pecado durante a semana toda, de segunda a sábado, aí domingo eu dou uma entinha ali na igreja, aí estou mais ou menos com Cristo, aí na segunda-feira eu já estou de volta aqui. Não somos salvos, irmãos. Tem que ter um arrependimento sincero, tem que ter uma vida sincera. E aí somos nós e Deus. Não adianta a gente tentar esconder disso, esconder daquilo, esconder do outro. Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe o que eu faço, Ele sabe o que eu falo, Ele sabe o que eu penso. Então nós precisamos, meus amados irmãos, viver Cristo e esperando pela gloriosa volta de Cristo, sabendo que sim, eu vou estar com Cristo. Com todas as minhas limitações, com todos os meus pecados, com todas as minhas dificuldades, porque eu creio em Cristo Jesus. E eu não estou mais vivendo aqui, eu não quero mais viver aqui no pecado.
Tá certo, de vez em quando eu posso fazer alguma coisa errada. Sim, a Bíblia fala que nós vamos errar porque somos pecadores. Mas imediatamente o Espírito Santo de Deus nos chama a atenção. Ó, acerte com Deus. Está vendo isso aí que você falou? Está vendo isso que você pensou? Está errado. Então, meus irmãos, nós, como vivemos uma igreja cristocêntrica, é aquela que vive a gloriosa esperança na volta de Cristo Jesus. E principalmente também, irmãos, uma igreja que prega a volta de Cristo, que prega a salvação, que prega a mensagem da cruz. Uma igreja que se diz cristocêntrica e não prega sobre a mensagem da cruz, que não prega sobre o céu, que não prega sobre o inferno, está faltando alguma coisinha, porque são mensagens que não agradam as pessoas, principalmente sobre o inferno. Se você pregar sobre o inferno, se você não se arrepender, se você não ter uma conversão genuína, você vai parar para lá, para aquele lugar, não agrada o ouvido das pessoas. Eu trabalhei a semana inteira, o chefe me perturbando a semana inteira, levando aquela igreja para ouvir que eu vou para o inferno. Estou fora. Eu quero ouvir lá que eu vou ser promovido, que através do meu trabalho eu vou ter um carro novo, eu vou ter uma casa nova. Isso que eu quero ouvir. Aí é pensar terreno, irmãos. É pensar nas coisas pontuais. Não é pensar eterno. Não é esperar pela gloriosa volta de Cristo. Nós precisamos sim ouvir sobre o inferno, que ele existe, que ele é real, que quem não se arrepender, quem não tiver uma conversão genuína, não estiver em Cristo, é para lá que vão. Queira nós ou não, meus irmãos, é para lá que vai. Não tem outra opção. Então, meus amados irmãos, para nós fecharmos, Paulo chama a atenção aqui sobre o não afastar-se da esperança do Evangelho. Ele mostra também que nos reconciliou, que antes nós éramos estranhos, e o propósito de nos apresentar a Ele. São esses 3 últimos versículos que nós fechamos aqui, o 21, 22 e 23. Olha só o que diz o 21. A vós também, que no outro tempo eram estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras, mas agora, contudo, vos reconciliou. Então, Paulo está ensinando para aquele povo: antes vocês eram estranhos, vocês eram inimigos de Deus por causa das suas obras más, por causa do seu viver no pecado, por causa das coisas erradas que vocês faziam. Então, vocês eram estranhos, pertencentes a outro. Vocês eram estrangeiros, alienígenas. Vocês não pertenciam a este mundo. Agora não. Ele nos reconciliou, como ele diz aqui no versículo 21. A vós que no outro tempo eram estranhos e inimigos, no entendimento das obras más, agora vos reconciliou com Cristo. Então nós somos reconciliados com Deus através de Cristo. Nós largamos as nossas más obras para vivermos uma vida com Cristo, uma vida direcionada por Cristo. Por isso que ele fala que antes nós éramos estranhos, éramos alienígenas, éramos estrangeiros, nós pertencíamos a outro. E pertencíamos mesmo, irmãos. Antes da nossa conversão genuína, antes da nossa conversão verdadeira a Cristo, nós pertencíamos a Satanás. Porque a Bíblia fala que todos aqueles que não se arrependerem continuarão uma condenação eterna, no lugar onde está preparado para o diabo e seus anjos. Mas quando nós temos Jesus no coração, nós vivemos Cristo, nós deixamos, nós largamos, nós não pertencemos mais a outro, nós pertencemos a Deus. Somos filhos de Jesus. E aí sim nós iremos ter a alegria da gloriosa volta de Cristo. Por isso que crente não pode ter medo da morte, irmãos. Crente não pode ficar com medo de morrer. Porque nós somos convertidos, verdadeiros, cremos nisso, nós sabemos que ao morrermos, a partir deste mundo, nós estaremos com Ele. É lógico, né? Nós queremos viver, a vida é um dom de Deus. Enquanto Ele nos permitir aqui estar, nós precisamos lutar por isso.
ir ao médico e tomar os remédios que for necessário, cuidar da nossa vida, cuidar do nosso corpo. Isso é bom, é necessário, Deus aprova isso. Mas nós não podemos ter medo. Mas se eu morrer, e agora? O que vai ser? Como que vai ser? Não, eu sei que se eu morrer, eu vou estar com Cristo. E ele fala no versículo 22, irmãos, no corpo da sua carne, ele nos reconciliou, no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar, olha só, irmãos, santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Então, quando ele fala aqui no versículo 22, meus amados irmãos, que nós vamos nos apresentar a ele, tem que ser dessa forma. Primeiro ele fala, no corpo, ele nos reconciliou com ele, no corpo da sua carne. Ou seja, ele estava falando para aquele povo, porque Cristo realmente morreu por vocês. Porque, para algumas pessoas daquela época, meus irmãos, principalmente lá para os que defendiam o gnosticismo, a morte de Jesus não foi real. Que Jesus não era real, ele era ele não tinha um corpo físico. E aquela coisa lá na cruz foi tudo uma encenação. Não existia nada daquilo. E aí Paulo chamou a atenção deles lá, falando, ele vos reconciliou o corpo da sua carne pela morte. Ou seja, afirmando para eles, Cristo era verdadeiro. Ele morreu por nós, ele derramou o seu sangue por nós, ele derramou o seu corpo por nós. Foi real. E eles negavam isso. E a igreja estava deixando entrar nessas doutrinas. Por isso que eles falavam que precisava de Cristo, mas precisava também de um conhecimento superior para que eles alcançassem algo. E aí Paulo fala para eles, não precisa mais. Cristo morreu lá, ele derramou o seu sangue, a sua carne naquela cruz, por isso vocês foram reconciliados. E aí ele fala, apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Assim que nós devemos nos apresentar a Cristo, irmãos. Por isso que nós precisamos viver Cristo, sermos uma igreja cristocêntrica. Não permitam, irmãos, não permitimos que outras coisas entrem nas nossas igrejas, na nossa vida, que não seja Cristo Jesus, que não seja a palavra de Deus, porque é isso que vai nos levar a Ele. É isso que vai nos tirar verdadeiramente das trevas e nos levar para a luz. E fechando o versículo 23, se na verdade permaneceres, olha só, irmãos, isso é muito importante, ó. Se na verdade permaneceres fundados e firmes na fé, e não nos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, do qual Paulo eu fui feito ministro. Então Paulo estava chamando a atenção daquele povo, vocês precisam permanecer fundados e firmes na fé e não nos mover da esperança do Evangelho que vocês têm ouvido. Então por isso que nós precisamos ouvir de Cristo, da palavra de Deus, para que a nossa fé firme cada vez mais. E a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, uma igreja que não prega a palavra de Deus, meu irmão, não é uma igreja cristocêntrica. Se nós não pregamos a palavra de Deus, se nós não vivemos a palavra de Deus, nós não temos Cristo ainda verdadeiramente no nosso coração. Então, que Deus nos abençoe, meus amados irmãos, para que nós possamos ser igreja. Igreja, lembrando, meus irmãos, somos nós. Não são essas colunas, esse teto. Igreja somos nós. Nós precisamos viver Cristo na nossa vida. Então, as 3 características que nós vimos, meus irmãos, que Deus nos mostrou uma igreja cristocêntrica, ela passa a existir de Cristo. A motivação tem que ser Cristo. E ela precisa permanecer, não apenas nascer, mas permanecer. E esperando pela gloriosa volta de Cristo. Onde nós temos a certeza que nós iremos com Ele por toda a eternidade. Amém? Então vamos orar? Ó Deus, louvado seja o nome do Senhor pela Tua bendita palavra.
Pai, hoje o Senhor nos exortou mais uma vez, Deus, a importância de termos Cristo no nosso coração, Pai. Eu peço por mim, Deus, pelos meus irmãos que aqui estão, pelos nossos irmãos que estão em casa, nos ouvindo através da internet, também pelos nossos amigos, Deus. Ajude-nos, Pai, a vencer todas as dificuldades e vivermos uma vida em Cristo, Pai. Que nós possamos viver uma vida direcionada pela Tua Palavra, pelos Teus ensinamentos, pelo Teu direcionamento, Deus. Entendendo, Pai, que nós precisamos de Cristo em todos os momentos de nossas vidas, Pai. Ajude-nos, Deus, a vencer tudo aquilo que tem, talvez, nos impedido de viver uma vida correta diante do Senhor, Pai. Para que nós, Pai, como igreja cristocêntrica, possamos esperar por aquele glorioso dia onde Cristo virá buscar a Tua igreja. E nós estaremos lá, Pai, pela graça e misericórdia do Senhor, mas também, Deus, pela nossa fé em Cristo, pela nossa disposição em seguir ao Senhor verdadeiramente. Então eu lhe peço, Pai, nos ajude a vencer todas as nossas dificuldades, Pai. E se algum irmão, Deus, ainda faltando tomar alguma decisão na sua vida, que precisa acertar alguma coisa com o Senhor, Pai, que em nome de Jesus, o Teu Santo Espírito possa estar falando a este coração neste momento, para que este irmão, Deus, possa, a partir de agora, Deus, deixar tudo aquilo que talvez ainda esteja fazendo que não condiz com a Tua Palavra e passar a viver uma vida direcionada na íntegra, Deus, por Cristo Jesus, Pai. Eu peço por mim, Deus, pois sei que eu tenho falhas, tenho dificuldades, preciso cada vez mais do Senhor e peço pelos meus irmãos, Pai. Ajude cada um de nós, Senhor. E também peço pelos amigos, Deus, que têm nos acompanhado nos cultos da nossa igreja, que ouviu de hoje, Deus, da importância de Cristo na sua vida, que eles possam tomar essa decisão, Pai, entregando as suas vidas a Jesus, vivendo uma vida em Cristo, vivendo uma vida direcionada pela Tua Palavra, Pai. Se alguém, em algum lugar nesse país, neste mundo, Deus, que está nos assistindo neste momento, que está tomando essa decisão, Deus, porque nós sabemos o poder que a internet tem, Pai, que o Senhor possa estar acolhendo essa pessoa e transformando essa vida para a glória do Teu santo nome, Pai. Louvado seja, Deus, o nome do Senhor. Obrigado por mais essa oportunidade de podermos estar na Tua casa, ouvindo a Tua palavra, podendo orar, falar com o Senhor, hinos, enfim, Deus, tudo que o Senhor nos proporcionou aqui, nós somos gratos ao Senhor, Pai. Louvado seja o Teu santo nome. E também já pedimos, Deus, que o Senhor nos leve a todos para os nossos lares, protegidos, guardados, abençoados pelo Senhor. Que o Senhor nos dê uma noite abençoada, uma boa noite de sono. A nós aqui do templo, Deus, que nós possamos voltar para os nossos lares, protegidos e guardados pelo Senhor. E aos nossos irmãos e amigos em casa, que possam da mesma forma, Deus, ter uma noite abençoada pelo Senhor. Ajude-nos, Pai, pois somos carentes, dependemos do Senhor e queremos continuar assim sendo, Deus, dependentes totalmente da Tua graça, Pai. Louvado seja o nome do Senhor, assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, né, meus irmãos? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, para que possamos viver essa vida em Cristo. Dificuldades continuarão surgindo, irmãos. Não adianta a gente achar que depois que esse vírus foi eliminado, tudo vai voltar às maravilhas. Dificuldades nós continuaremos tendo, mas que nós possamos continuar por aquela espera gloriosa da volta de Cristo, firmados na fé. Então que Deus nos abençoe, tenhamos toda uma semana abençoada, uma semana de paz, uma semana protegida pelo Senhor. Você também na sua casa, que Deus continue abençoando, continue firmado a sua fé em Cristo Jesus. E quarta-feira, Deus permitindo, nós estaremos aqui de novo,
estudando mais uma porção da palavra do Senhor e para a glória do Senhor. Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas, brilha o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e do nosso Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus esteja conosco, com todo o povo de Deus espalhados pela face dessa terra, agora e para todos sempre. Amém e amém. Uma oração silenciosa, meus irmãos, estamos encerrados para a glória do nosso Deus.